está investindo no pré-sal. E qual é a ideia do pré-sal? A ideia do pré-sal não é simplesmente retirar petróleo, abastecer o país com combustível e vender a matéria-prima. A ideia é pegar essa matéria-prima, esse produto que vai ser retirado, extraído do mar, e transformar, agregar valor para que a gente possa exportar um produto de maior valor agregado e gerar, vamos dizer, divisa para o país. Tá? Sob o ponto de vista do que aconteceria, eu acho que a inovação ela vem crescendo muito. Ela vem crescendo, ela está dando mostras impressionantes, tanto na área de novas tecnologias, né, quanto na área de produtos acabados. Eu diria o seguinte, muito em breve, talvez 30, 60 dias, nós vamos ver aí uma inovação no Brasil, uma novidade que vai ser lançada no Brasil, que é o polietileno verde, ou seja, que é produzido a partir de uma fonte de matéria-prima renovável. O Brasil, é campeão nisso, ele vai ser o primeiro país no mundo a ter uma resina petroquímica produzida a partir de uma fonte renovável. A gente tem que levar sempre isso muito em consideração. De um modo geral, nós brasileiros nos desvalorizamos, quando na verdade nós temos que nos valorizar. Eu me lembro que 2 anos atrás eu estive em Los Angeles, quando eu saí do aeroporto tinha um outdoor enorme que dizia mais ou menos o seguinte: álcool. Se o Brasil pode, nós também podemos. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar um pouco dentro da nossa ideia, mudar o sentimento e passar a ter um sentimento mais adequado sobre isso. Me diz uma coisa, Alfredo, você falou sobre a primeira polo do plástico verde, né? Que é uma, não é um polo do plástico verde, é uma unidade petroquímica que vai produzir plásticos a partir de uma fonte renovável. Qual é essa fonte? Álcool. Álcool? Através do álcool você consegue... Exatamente. Porque o que acontece? Você vai, com álcool, o álcool é uma molécula, vamos dizer, de etano, sem um hidrogênio e uma hidroxila. Se faz uma desidratação desse material, se tira a água, e a partir daí se obtém o eteno. O eteno é a matéria-prima básica para a produção, por exemplo, do polietileno. Então, a produção inicial no Brasil deverá ser de 200 mil toneladas. Né? É um marco na inovação, é uma novidade. O Brasil novamente se destaca. Tecnologia brasileira. Tecnologia brasileira. Muito bem, que bom, né? Bom escutar isso. Alfredo, vamos agora entrar na questão do plástico, da sacolinha plástica, né? O que aconteceria se a humanidade extinguisse a sacola plástica do seu cotidiano, do seu dia a dia? Bom, eu vou começar te respondendo da seguinte maneira. A minha trajetória profissional, eu trabalhei em indústria petroquímica, e lá pelo ano de 1982, 83, não me lembro direito, né, eu participei do desenvolvimento no Brasil da sacola plástica em polietileno de baixa densidade. Não foi alguma coisa que me contaram ou que eu li. Eu participei. Naquela ocasião, qual era a demanda que havia? A demanda que havia era a seguinte: se ter um produto que transportasse compras, né? Ter um produto que fosse leve e ter um produto que não provocasse aumento de desmatamento. Que antigamente era usado sacola, antigamente, de papel, né? Exatamente. Antigamente se usava, você não deve lembrar disso, mas se usava, você ia ao supermercado, a sua compra era colocada um cartucho de papel craft. Uhum. Então, você saía do supermercado, assim, com 2 cartuchos, não mais do que isso. As suas compras todas estavam armazenadas em 2 cartuchos. Mas o que acontecia? Você comprava, por exemplo, leite, garrafinha de leite, iogurte, não importa, úmido, molhado, aquilo ia molhando o saco, o cartucho. Quando o comprador, o cliente do supermercado chegava em casa, muitas vezes ele já vinha com a embalagem rompida. Então isso era um problema, porque você ia caminhando na rua, porque interessante dizer o seguinte: 74% da população brasileira não usa o carro para o supermercado ou para fazer compras. Ela vai de ônibus, de táxi, caminha na rua com a sua compra. Então você não pode caminhar, né, com um produto que vem, de repente, começa a se esfarelar. Então, esse também foi um dos motivos que se levou ao desenvolvimento da sacolinha plástica no Brasil. Muito bem, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que não tenha mais sacola plástica hoje no supermercado. Nós vamos acondicionar
as compras de supermercado aonde? Né? Alguns supermercados estão dizendo que vão dar caixa. Então você imagina o sujeito sendo supermercado para caixa. Né? Parece pouco prático. Ecobags reutilizáveis. Bom, isso é uma alternativa que é interessante, mas é interessante dizer também o seguinte, que a Universidade do Arizona, agora no dia 1º de julho, tem uma reportagem na Folha de São Paulo mostrando o índice altíssimo de contaminação por Escherichia coli, né, nessas sacolas reutilizáveis, porque elas não são lavadas, né, não são higienizadas. Né? E se é para ser reutilizável, eu digo o seguinte, a sacola plástica hoje, ela é reutilizada muitas vezes em casa, você armazena alguma coisa na geladeira, você bota uma fruta, põe na geladeira, você vai fazer uma viagem, você põe um sapato na mala para não sujar a camisa dentro de uma sacola plástica, ou você reutiliza como saco de lixo. Aí a pergunta é a seguinte, muito bem, as populações de baixa renda, que não tiverem essa sacola plástica disponível, teoricamente grátis, porque ela não é grátis, mas vamos dizer que seja grátis, né? Essas populações, elas vão dispor o seu lixo doméstico aonde? De que maneira? Então eu digo o seguinte, o que ninguém conta é outra etapa, né? Não falam da outra etapa, o que vai acontecer depois? Eu digo, as populações de baixa renda não vão comprar saco de lixo plástico, tão plástico quanto a sacolinha, né? Não vão comprar saco de lixo plástico. As populações de baixa renda não vão deixar de comprar feijão, arroz, leite para comprar saco de lixo. Então vão armazenar o lixo aonde? Vão armazenar, fazer um pacote com jornal velho, vão fazer um pacote com cartucho velho, como for, de papel ou de outro material. Esse material vai ser colocado aonde? Na rua, para o lixeiro passar, chove, molha, umedece, esfarela, espalha lixo por tudo quanto é lado, mata ciliares. Esse aspecto é um aspecto que não é falado, e isso aí tem que ser dito para todo mundo, para a população saber. Como disse uma moradora de Porto Alegre, um tempo atrás, no jornal, ela disse o seguinte, olha, eles estão querendo tirar a sacola plástica, eu vou ter que comprar a sacola plástica, mas o meu lixo, o meu volume de lixo doméstico vai permanecer o mesmo. Portanto, o meu custo vai aumentar, vou ter o mesmo volume de lixo, e o meu custo vai aumentar, porque eu vou ter que comprar sacola, vou ter que comprar saco de lixo, vou ter que comprar o que for. É até bom você citar a questão da substituição da sacola plástica pelo saco de lixo preto, né, que é o que se compra no supermercado. Né? Teve uma rede varejista, uma rede de supermercado no interior de São Paulo, que eles fizeram uma campanha intensa, informando que eles iriam subsidiar o custo do saco de lixo, né, para não distribuir mais essas sacolinhas plásticas, né? Não é trocar 6 por meia dúzia, ou seja, você deixa de fornecer a sacolinha, mas você está subsidiando o custo de um saco plástico que é tão plástico quanto. Eu acho que é pior. Eu acho que é pior pelo seguinte, quando aconteceu saiu essa notícia no jornal, a nossa entidade, a ABF, se manifestou fortemente no jornal sobre o assunto. E se manifestou por quê? Ela se manifestou porque claramente um marketing comercial aparece disfarçado de marketing ecológico. Isso é um absurdo. Né? Então, quando se diz que isso foi dito claramente, que não vai dar mais sacola, mas vai subsidiar o saco plástico para os clientes. Bom, mas então ela está dizendo o seguinte, vai tirar a sacola plástica porque tem problemas de poluição, enfim, o que for. Né? E vai substituir por um saco de lixo que é tão plástico quanto o outro. Mas então, onde é que nós estamos? Quer dizer, isso aí parece um contrassenso. E vai vender, mesmo subsidiado. Ou seja, antes ela dava de graça, né, uma sacola para o cliente. E agora ela não vai dar mais, mas vai vender um outro item. Que é de plástico também. Que é de plástico também. Aí existe também uma outra campanha, Alfredo, que o próprio governo, né, o Ministério do Meio Ambiente, se eu não me engano, lançou a campanha, acho que é saco, alguma coisa do tipo, né? Sim. E algumas empresas aderiram a esse programa, né? Então acredito eu que essas empresas, elas deixaram de utilizar embalagens plásticas no seu processo, no seu dia a dia, né? Como que essas empresas conseguiram substituir essa sacola plástica, essa embalagem plástica, aderindo a uma campanha dessa?
Não substituíram. Eu vou dizer o seguinte, essa campanha do governo, ela começou, a primeira propaganda que houve, a primeira cena da propaganda que houve, né, aparecia um cidadão no ônibus, pegando um saco de plástico e atirando pela janela. O mote da campanha mostrou claramente, a primeira cena mostrou claramente o equívoco. O problema não é um problema de produção, o problema é um problema de educação. Perfeito. É isso. Você vê que interessante, né? Como eu disse, né, tem muita gente que emite opinião, fala uma coisa sem conhecer o assunto. Outro dia eu entrei num avião de uma companhia aérea, outro dia faz uns 3 meses, uma companhia aérea brasileira, peguei a revista de bordo e a companhia aérea dizia o seguinte, a nossa companhia aérea aderiu à campanha O Saco é um Saco. Muito bem. Passa a comissária, em seguida, recolhendo o serviço de bordo, ou seja, veio com um saco de lixo e a comissária com uma luva, que nada mais é do que um saco recortado na forma de uma mão. Ou seja, as pessoas não sabem o que estão falando, não têm ideia do que estão dizendo. Então, o nosso setor, o que ele quer, através de uma oportunidade como essa, é poder discutir o assunto, poder mostrar que, muito diferentemente do que se fala, do que se diz, nós temos muita coisa a oferecer para a sociedade. Realmente é complicado, né? A questão, talvez, do marketing verde, né? É você falar que você adere a uma determinada campanha e não se dá conta de que a tua produção, ela também utiliza o saco plástico. Né? Eu diria o seguinte, ó, eu acho que muita gente, por exemplo, nem nunca ouviu falar, nem tem ideia, né? Quando se faz uma análise de uma situação dessa, que a gente tem que fazer uma análise, no caso específico, análise do ciclo de vida. O que é uma análise do ciclo de vida? Eu tenho que pegar, por exemplo, um produto, uma sacola plástica, desde o começo dela, quando ela foi extraída do mar, do petróleo ou em terra, o que se gastou de energia para isso, o que se gastou em tubulação para isso, quanto se gastou para transportar, quanto se gastou para produzir, o que o motorista do caminhão que levou o produto gastou de tempo, de consumo, de combustível para fazer isso, o que gerou a reciclagem do produto, o que se gastou de energia para a reciclagem do produto. Todos os casos onde se faz uma análise do ciclo de vida, do começo ao fim, eles são altamente favoráveis aos plásticos. Então, por isso que eu digo, existe uma desinformação generalizada. O apelo é muito bom, é muito importante, e eu acho que todos nós, como cidadãos, temos que ter uma preocupação ambiental. Isso é o nosso futuro. Eu não tenho ideia de deixar um planeta pior, né? Mas muita gente, né, diz assim, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos? E a colocação, do meu ponto de vista, está errada. Que netos e filhos vão deixar para o planeta? Porque se a pessoa joga lixo pela janela, né, se a pessoa não tem cuidado com o descarte de tudo, mas então o equívoco não é o planeta não deixar para os filhos. Qual é a educação que nós estamos dando e que filhos que nós vamos deixar para o planeta, que netos nós vamos deixar para o planeta? Então, Alfredo, você está me falando o seguinte, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa,